Boa tarde, são 15 horas e 37 minutos, né? Sejam todos, todas e todos bem-vindos para esse momento tão especial, tão esperado, não só pela candidata, né, pela a licenciada em dança, mas esperada, um momento esperado por mim também, que vibro com esse momento, que é o momento da defesa do trabalho de conclusão da Thaisa Faustino de Souza. Eu sou o professor Igor Fagundes, sou orientador desse trabalho. Deixa eu treinar aqui a questão da acessibilidade, apesar de eu acho que ninguém aqui, dentre os presentes, as presentes, né, saudando também todo mundo que se faz presente aqui, acho que não há uma questão de acessibilidade, mas eu sou um homem branco, tenho 40 anos, tenho uma barba ruiva, estou com uma boina, uma camisa preta, o meu fundo tem uma parede com uma janela, uma persiana, tem uma planta, e, e queria, antes de tudo, né, agradecer a quem se faz presente, pessoas dos afetos da Thaisa, pessoas dos meus afetos também, pessoas que a gente conheceu ao longo dessa travessia pela universidade, pela dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas especialmente agradecer o aceite do convite para estar aqui hoje com a gente, das professoras Mariana Trota e da professora Maria Aparecida Donato, que muito generosamente aceitaram compor essa banca no meio de tantas, enfim, uma semana de um final de semestre tão cansativo, tão corrido, mas elas com muito carinho, elas toparam na hora e tanto eu quanto a Thaisa, né, comemoramos muito, né, por ambas aceitarem. Enfim, e queria agradecer também a Thaisa por ter surgido na minha vida, porque Thaisa é uma aluna que está junto desde praticamente quando ela entrou no curso. Eu não vou dizer o ano para ela não expor quantos anos ela demorou para chegar até o dia da defesa, mas praticamente desde que ela entrou no curso, ela fez aulas comigo, depois entrou em projeto, virou bolsista. Então, é uma parceria de muitos trabalhos, né? E nós resistimos, persistimos, insistimos e chegamos aqui, estamos aqui para celebrar, para ouvir a Thaisa e para ouvir o que a professora Mariana e a professora Cida têm a dizer. Bom, a gente está numa defesa remoto, né, online, a gente tem esses probleminhas com conexão. Eu gostaria de solicitar que, né, as pessoas que, de repente, não estão com a fala no momento, né, sobretudo, né, as pessoas que estão aqui, né, dando aquela força para a Thaisa, numa posição, entre aspas, de plateia, para, de repente, fechar a câmera, o microfone, para a gente não ter, de repente, uma interferência, uma quebra de raciocínio, uma quebra de conexão, né, alguma coisa assim, para que tudo flua da maneira, né, que a gente idealiza que seja, ainda que o ideal não exista. Tá bom, gente? Nós estamos gravando, né, o ritual ele acontece, num primeiro momento, com uma apresentação da Thaisa entre 15 e 20 minutos. Depois, uma das professoras da banca toma a palavra e também vai ter aí um tempo, né, para poder expor seus comentários, fazer as suas contribuições, as suas perguntas, e aí é uma dinâmica que eu deixo muito, né, o membro, né, da banca estabelecer com a Thaisa, porque, de repente, ou tem professores que preferem falar durante um tempo, aí depois, né, o candidato, a aluna, fala por mais um tempo, mas tem professoras que preferem um ping-pong, um bate-papo assim, e aí, enfim, né, Mariana e Cida estabelecem como elas acharem que for melhor no momento da fala delas. Tudo bem? E depois a gente vai, assim, eu deixei meio que já guardado um link,
caso tivesse, né, muita gente e tal, para a gente meio que, né, fazer algumas deliberações, porque tem que, né, até aquele momento protocolar da gente ficar no momento da sala secreta para julgar aprovado, reprovado o trabalho, que nota, fazer um textinho, né, existe uma ata agora que foi preparada pelo departamento, e aí se for muito burocrático, né, as pessoas todas saírem da sala para depois voltarem, a gente entra numa sala paralela, faz essa reunião e a gente retorna o mais breve possível, e aí lemos a ata, eu leio a ata, e a gente dá por encerrada, né, esse ritual, esse rito, né, que, antes de tudo, pelo menos para mim, não é uma defesa, porque acho que a Thaisa não está sob ataque aqui. Então, assim, mas é uma celebração, é um testemunho, né, é uma partilha, né, muito importante, e eu não querendo, né, eu como orientador não posso emitir nenhum tipo de juízo, mas muito, muito especial para mim também nesse momento estar vivenciando, tá bom? Então agora eu me calo, eu me velo, eu assumo a minha condição de coadjuvante e dou protagonismo para a Thaisa, e ela comanda aí a sua apresentação dentro do tempo que a gente combinou. Tudo bem? Eu vou fechar minha câmera, tá? Tudo bem. Tudo bem, Thaisa, para não ter o risco de oscilar. Tudo bem. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Estou muito feliz aqui com a presença de todos vocês. Gratidão, Igor, pela sua orientação maravilhosa. Gratidão à banca avaliadora que aceitou o convite feito por mim e pelo meu orientador. Eu vou iniciar também fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, médio, eu estou usando brincos, estou usando um batom cor, eu ia falar lilás, mas é roxo. Estou no pescoço usando uma guia de contas pretas e flores vermelhas. Estou com uma blusa verde e atrás de mim tem um fundo branco. Para começar a apresentação, eu vou fazer... antes de tudo, eu gostaria de sinalizar que eu estou em outra tela, e se vocês quiserem falar alguma coisa comigo, sinalizar, eu não vou estar vendo vocês, então vocês podem me interromper, se for o caso. Tudo bem? Eu estou aqui agora, iniciando a apresentação do trabalho intitulado Dança em Centros de Socioeducação e Escolas, Questões Raciais na Potência do Mover. Para iniciar, faço um breve resumo. Esse trabalho é resultado de uma pesquisação que teve por objetivo relatar e sistematizar oficinas de dança levadas a centros de socioeducação e escolas municipais do estado do Rio de Janeiro, do ano de 2017 ao ano de 2019, apresentando e discutindo seus resultados, com o intuito de ampliar o entendimento do que pode ser dança e sua potência educadora, delatando o aprisionamento do seu sentido em uma perspectiva eurocêntrica. Esta pesquisação está transversalizada com um relato autobiográfico, o que aproximaria, dentro de uma dimensão racial, da escrevivência, que é um conceito formulado pela escritora brasileira Conceição Evaristo, que se refere às suas experiências de mulher negra e a de seu povo na sociedade. Eu começo falando que eu não tive acesso a meios de ensino regular de dança antes de começar a fazer licenciatura em dança, né? Infância e adolescência eu costumava muito dançar, sim, porém eu dançava em casa, dançava em festas, e eu sempre recebi muitos elogios referentes ao meu dançar. Eu sempre me sentia muito à vontade dançando e gostava também da forma como eu dançava. Porém, eu sempre acreditei que eu não possuía técnica para dançar. Para mim, eu tinha uma dança sem técnica, e eu entrei também na faculdade com esse pensamento, de que eu não tinha técnica, e eu precisava estar em algum espaço para aprender determinada técnica, para poder validar o meu dançar. Porém, como salienta Silvia Geraldi, não é incomum ouvirmos estudantes em formação e que começam a atuar profissionalmente na dança reclamarem do fato de não terem técnica. O que eu inicialmente problematizo referente a esse termo técnica é a que técnica eu me referia ao dizer que eu não possuía para dançar.
qual técnica que eu julgava ser necessário adquirir para eu poder considerar que eu tinha uma técnica na dança. Marcos Vinícius Machado de Almeida afirma que técnica é qualquer mecanismo ou estratégia idealizada para o corpo atuar no mundo. A partir desse pensamento, então é possível notar que tudo que a gente faz, todos os movimentos que os nossos corpos produzem, advém de técnicas. Tudo que a gente aprende a fazer é a partir de alguma determinada técnica. E eu entendo também que se tudo o que nós fazemos provém de técnicas, todos os movimentos que fazemos provém de técnicas, tudo que dançamos também é munido de técnica. E quando eu penso nessa questão de colocar numa balança quem tem técnica e quem não tem técnica, é possível perceber a qual técnica estamos nos referindo ao dizer que é preciso adquirir determinada movimentação para você ser validado como um corpo que tem técnica na dança. Todas as vezes, quase sempre que eu me apresento como estudante de dança, é comum me perguntarem referente ao estudo do balé. Não me perguntam referente ao estudo do maracatu, do jongo, da capoeira, do forró, do samba, porém sempre do gênero advindo da Europa. E isso é um reflexo muito forte do colonialismo na nossa estrutura social. E isso é uma problematização muito importante nesse trabalho, porque a gente percebe de onde começam essas formatações para as nossas movimentações, que também aparecem em outros traços dos nossos convívios sociais. A coreografia na dança também desperta uma curiosidade, ao meu ver, no sentido de corpos que sabem ou não dançar, nessa problematização que eu faço nesse trabalho, de como que a gente vai delimitar corpos que dançam e corpos que não dançam. É comum pessoas acreditarem que a coreografia é extremamente associada à dança, e se você não consegue pegar uma coreografia, você não sabe dançar. Isso já aconteceu comigo em alguns momentos. Se eu demoro a pegar alguma coreografia, as pessoas vão pensar que eu não sei dançar. E isso limita de modo ostensivo o entendimento do que pode ser dança, porque a coreografia é muito importante para a dança, eu não abomino a coreografia é importante para o desenvolvimento corporal, no sentido de memorização, trabalho de grupo também requer muita concentração grupal, entendimento e respeito com relação ao espaço, enfim, a coreografia é muito importante para a dança, porém ela não limita quem sabe e quem não sabe dançar. Quando eu entrei na licenciatura em dança, eu me deparei com esse novo entendimento do que podia ser dança, eu tive um outro reconhecimento do que poderia ser dança, e isso para mim foi extremamente libertador, porque quando eu recebia todo o retorno de pessoas fora da faculdade, que me diziam, antes de entrar da faculdade, que eu dançava muito bem. Quando eu entro na faculdade, eu tenho esse pensamento de que eu não tenho técnica, e quando eu, dentro da faculdade, me desperto para esse novo entendimento do que pode ser dança, me liberto desse pensamento limitante, eu fiquei com um desejo muito forte de levar esse entendimento para outros grupos fora da faculdade, para que outras pessoas pudessem perceber a potência que os corpos delas também possuía, e que isso abrangesse o maior número possível que eu pudesse alcançar de pessoas. Então, como em Helenita Saerp, professora emérita e pioneira da dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a dança é intrínseca a todos os corpos. Isso para mim foi um estímulo muito grande para eu poder levar oficinas de dança para outros grupos. E eu atuei em vários grupos, trabalhei com grupo de teatro, trabalhei com grupos com atores em formação e atores já formados, e durante a minha trajetória artística, eu comecei a atuar como modelo quando eu tinha 9 anos de idade. E aí, dos meus 9 anos até os 24 anos, eu passei por diversas agências, e aí eu conheci muitas pessoas, e uma das agências nas quais eu estive foi o GPMS Models, que é o Grupo Palco dos Mil Sonhos, que é um grupo teatral cultural de moda que enfatiza a autoestima negra. Essa agência, ela prioriza um casting negro, que é muito diferente de todas as outras agências que eu já pude participar, no sentido de ter uma representatividade muito maior com relação ao meu fenótipo. E nesse grupo,
o diretor desse grupo, que é o Leônidas Lopes, ele fazia trabalhos muito importantes dentro de centros de socioeducação, que ele levava sempre pessoas do GPMS Models, os atores, as atrizes, os modelos, todo o casting da agência para poder atuar dentro dos centros de socioeducação em eventos que eram produzidos naquele espaço. Nós fazíamos peças também, e pelo meu entendimento de dança, já pela minha formação, já ter também atuado como diretora de movimento no CAP, o FRJ, em um projeto chamado Encenação, eu senti a segurança de me oferecer para trabalhar na direção de movimentos, de um dos espetáculos que ocorreria. E nesse mesmo momento eu recebi o convite do diretor Leônidas para poder fazer também, levar oficinas ao Centro de Socioeducação. E esse Centro de Socioeducação no qual ele atua é o Centro de Atendimento Integrado CAI Belfor Roxo. Eu comecei, então, a levar oficinas a um centro de socioeducação, foi no CAI Belfor Roxo, e levei um total de 3 oficinas a esse espaço. As oficinas nesse espaço foram muito bem recebidas, é um centro de socioeducação masculino, foram muito bem recebidas. O diretor Leônidas já tinha um projeto que funcionava lá, que é o projeto Jovens Sem Rostos, e foi através desse projeto que eu comecei a levar as oficinas. Foram muito bem recebidas, os jovens foram muito participativos, eles ficaram muito alegres com as propostas que eu levei. O diretor Leônidas também fazia muita troca e indicava também os trabalhos que poderiam ter um efeito bem positivo com o grupo, com relação a estimulá-los também ao momento posterior àquela circunstância de privação de liberdade. Então, eu sempre era... O diretor Leônidas me deixava bastante livre com relação às propostas que eu levaria, porém, ele sempre me dava alguns conselhos referentes aos trabalhos que funcionariam lá dentro, e surtiram efeitos muito positivos, até porque a figura do diretor Leônidas era muito respeitada dentre os jovens, eles tinham um carinho, um respeito muito significativo por ele. Então, eles receberam muito bem, pediram para eu voltar em outros momentos, e foi nesse local também que eu dei início à abordagem das questões raciais na dança. Foi lá que eu comecei a ter essa percepção dessa necessidade, porém o meu entendimento com relação às questões raciais que nós enfrentamos me levaram a atuar em outro espaço. O livro, sim, A Igualdade Racial, que agora eu vou dar um pouco mais de aprofundamento à questão de raça, o livro, sim, A Igualdade Racial, Raça e Mercado de Trabalho, ressalta que o termo raça teria pelo menos 2 sentidos analíticos, um relativo à biologia genética e outro relativo à sociologia, usado para explicar a sua implicação na estruturação das relações raciais. Então, o sentido de raça, na verdade, existe socialmente, não biologicamente. Não recebe nem qualquer respaldo científico o termo raça, e existe apenas nas nossas relações e nas nossas questões sociais. Como eu comecei a atuar como modelo quando eu tinha 9 anos, desde aquela época eu sempre percebia muito as pessoas, os modelos e os atores que faziam sucesso na época, e as pessoas que eram tidas como as mais belas, né? E eu sempre percebia que eu precisava sempre modificar, que eu teria sempre de modificar algo em mim para poder me igualar àquelas pessoas que estavam recebendo grande destaque pela beleza pelo reconhecimento de suas belezas. E isso também refletia muito nas minhas questões de convívio na escola. Como diz Eliane Cavaleiro, a brancura é associada a uma situação de privilégio. Então, eu precisava, na maneira que eu pensava, eu precisava sempre alisar o meu cabelo para estar dentro de um padrão de beleza, eu tinha que ter os olhos mais claros, eu precisava ter a pele mais clara, eu tinha que fazer cirurgia no nariz para poder me adequar àquele padrão que estava sendo imposto a todo tempo. E isso também, com todos os ataques que eu recebia no convívio entre as outras crianças, entre os adolescentes, porque era nítido que eles se incomodavam com o meu fenótipo, se incomodavam também com o fato de eu não ser, muitas vezes não conseguir tentar me igualar da forma que muitos deles faziam, né? De usar uma química para poder usar o cabelo solto, alisado. Muitas vezes eu me sentia bem diferente deles e eles percebiam essa diferença e queriam me atacar para que eu pudesse me enquadrar juntamente a eles, a esses padrões impostos. E a escola também é um lugar onde nós vivenciamos muitas questões de disparidade racial com relação ao currículo escolar.
onde nós vemos sempre pessoas negras tratadas como escravos, a gente não tem uma representatividade africana positiva no currículo escolar, e como diz Luiz Antônio Simas e Luiz Rufino, a experiência da escolarização no Brasil é fundamentada pelo colonialismo europeu ocidental e pelas políticas de expansão e conversão da fé cristã, que era uma questão muito que eu hoje, né, percebo que, embora tenha vindo de uma família católica, eu percebia muito que a gente fazia muitas orações voltadas para o cristianismo, né? A gente rezava o Pai Nosso, a gente fazia sempre, tinha como se fosse uma fé cristã imbuída ao estudo, imbuída ao aprendizado, sendo que nenhuma das instituições que eu estudei faziam parte de alguma igreja, não eram nenhuma escola de ensino confessional. E hoje eu percebo essa grave situação por conta de um apagamento de cultos de outra matriz, principalmente da matriz africana, que é completamente colocada de lado, desvalorizada no ato de se colocar em valorização um culto que não as religiões, de todas as manifestações de fé. Pelo fato de eu ser uma mulher e uma mulher negra, eu sofro duas formas de segregação, né, do racismo e do machismo, como diz Grada Quilomba, em Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, o impacto simultâneo da opressão racial e de gênero leva a formas de racismo únicas, que constituem experiências de mulheres negras e outras mulheres racializadas. Então, eu passei a entender muito, depois da minha adolescência, quando eu me tornei adulta, a forma como eu era tratada, a forma como todo o meu histórico durante o meu convívio entre outras crianças nas escolas, na adolescência, como que essa disparidade, além de sofrer muito estigma por ser negra, o fato de ser mulher também, isso era muito mais violento para com mulheres negras, devido ao fato de exigirem sempre que nós estivéssemos com o cabelo alisado, que a gente estivesse sempre ainda mais, que nós estivéssemos cada vez mais inseridas dentro dessa padronização de beleza. E foi entendendo essas questões que eu fui aos poucos me direcionando o meu sentimento e meu pensamento para a atuação com o grupo feminino, para que eu pudesse levar a dança e as questões raciais imbuídas em um espaço diferente do inicial, que foi no Caiba Forroxo, que era um centro de socioeducação que atendia o gênero masculino. E uma coisa que eu esqueci de falar, que os centros de socioeducação são espaços onde menores infratores são acolhidos. Importante enfatizar isso. No primeiro semestre do ano de 2017, eu cursei uma disciplina chamada História da Arte e Educação na Dança e Educação, ministrada pela professora Maria Aparecida Donato, aqui presente. E para avaliação final dessa disciplina, foi solicitado um projeto de dança a ser levado para escolas, né, no formato para ser levado para escolas, baseados nos estudos da disciplina. Ao considerar toda a minha vivência de mulher negra, ao considerar todo o meu histórico, toda a minha vivência nessa sociedade que, além de racista, é machista, eu entendi que eu precisava levar esse projeto a um centro de socioeducação que atendesse mulheres. Eu perguntei ao diretor Leônidas Lopes para qual lugar que eu poderia me direcionar, porque eu não conhecia nenhum outro centro de socioeducação, além do Caiba Forroxo, e foi Leônidas Lopes que me indicou o centro de socioeducação, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, o SENSPAC GC, que é localizado na Ilha do Governador, um bairro da cidade do Rio de Janeiro. E com esse projeto, eu, além de estimular, né, de enfatizar a importância da diversidade da dança, também estava enfatizando a importância da diversidade dos corpos, a importância da diversidade racial. E aí, eu tive a oportunidade de chegar a esse espaço por intermédio do diretor Leônidas. Eu levei o projeto, ele encaminhou o projeto para o SENSPAC GC. Ao chegar a esse espaço, lá havia
dois grupos, no caso, né, tinha os jovens da internação provisória e o da internação definitiva. Os jovens da internação provisória, eles ainda não tinham passado por um processo de julgamento, então eles poderiam sair a qualquer momento. E os da internação definitiva eu conseguiria ter acesso durante um tempo maior, teoricamente, né, porque eles teriam um tempo maior para poder fazer, para poderem cumprir a pena dentro daquele espaço. Então, eu comecei a levar as oficinas para os jovens. Lá eu encontrei tanto jovens, mulheres cisgênero, quanto homens transgêneros, porque lá no SENSPAC GC era entendido a divisão a partir do sexo biológico, que é entendido como sexo biológico. E então lá eu encontrei grupos de mulheres cisgênero e homens transgênero. E aí eu tive muito aprendizado durante o momento que eu estive dentro do SENSPAC GC, porque foi um desafio muito grande levar um projeto novo, né, cheia de incertezas referente ao que eu estava levando para aquele grupo, ainda com muito a aprender, a uma situação meio que experimental. Então, foram desafios bem grandes os que eu encontrei durante o processo de levar as oficinas para esse espaço. Eu costumava muito levar... Eu cheguei a primeiro experimentar um pouco disso no CAI Belford Roxo, de fazer rodas de conversa e depois fazer a solicitação de um verbo, para que pudesse dizer referência ao que a gente tivesse conversado, que fizesse referência ao que a gente tinha aprendido junto, que fizesse referência a tudo que a gente tinha dialogado acerca do tema que estava sendo proposto. Então, essa utilização de verbos precisou ser reformulada durante o passar do tempo, porque muitas vezes eu percebia que eles tinham dificuldade de entender o que seria exatamente um verbo, então eu passei a abrir para que eles pudessem dizer uma palavra, independente da classificação gramatical. E a partir dessa palavra, a gente buscava sempre, que foi um método que apareceu muito nessas oficinas, buscava sempre trazer o movimento da dança a partir dessa movimentação. Eu escolhi inicialmente o verbo, foi um método que eu aprendi na faculdade de dança também, porque o verbo evoca movimento, evoca gesto, então eu vi que essa prática seria um estímulo muito forte, muito grande para o emergir da dança daquelas pessoas. Então, nós fazíamos muitas rodas de conversa com o intuito de poder abordar questões racistas, expressões racistas, falas racistas, frases racistas que a gente convive diariamente e como a gente pode problematizar isso, né? A gente problematizava bastante essas questões e depois eu pedi uma palavra, né? Qual vai ser a palavra a partir do que a gente conversou? Ou qual vai ser a palavra que você vai escolher para responder a esse ataque racista? Muitas vezes eu recebia no começo, né, principalmente, eu recebi um retorno muito negativo a respeito da movimentação que surgiria a partir da palavra utilizada, porque muitos deles não reconheciam a determinada movimentação que surgia como dança, ou quando não, diziam que não sabiam fazer, quando não, já não queriam nem experimentar pela forma diferenciada de dança que era poder trabalhar dessa forma. Então, isso também traz um traço muito forte do colonialismo, que determinada movimentação não serve para dança. Se fosse uma abertura, se fosse um movimento do balé, será que eles reconheceriam mais facilmente como dança? Então, isso para mim foi uma dificuldade assim, que apareceu e eu tentava driblar e consegui driblar em muitos momentos, porque conversando com aquele grupo, até por causa do sentido de ser uma pesquisação, né? Era uma pesquisação, então eu precisava entender aquele grupo, eu precisava respeitar as necessidades daquele grupo para poder me adequar às circunstâncias. Então, o que vocês estão querendo fazer? Era o que eu sempre perguntava, o que vocês gostam de fazer, o que vocês querem fazer, quais músicas vocês gostam, o que vocês gostam de dançar. E o funk foi um gênero musical que apareceu muito como um desejo muito grande daquele grupo. E apareceu diversas vezes, até o momento que eu vi que já era a hora de levar a oficina do funk. Então, eu estruturei uma oficina do funk, que foi, assim, algo muito estudado, muito bem delimitado,
limitado em relação ao percurso do funk, que foi um gênero originado dos Estados Unidos, que chegou aqui no Brasil, as pessoas readaptaram e se tornou o funk carioca, né? Então, foi uma transformação, eu fiz uma linha do tempo da chegada do funk, do que era o funk estadunidense, de como ele chegou aqui no Brasil a partir da influência do Miami Bass, e como surgiu, como foi crescendo essa influência, os instrumentos que foram sendo agregados ao funk, o cavaquinho, o movimento do frevo no passinho. Só que essa aula, eu cheguei a dar essa oficina 2 vezes. Eles tiveram uma percepção um tanto negativa, primordialmente da primeira vez que eu levei essa oficina, por conta do fato de eles não gostarem das músicas que eram funk no início, como James Brown, com I Got You. Eles não reconheciam muito como funk, eles queriam uma oficina de funk com o funk de agora, daquele momento, né? Que agora também o funk já mudou, que isso foi em 2017. E de 2017 a 2018 no Senspac GC. Então, eles queriam fazer uma aula de funk, na verdade. Eles não queriam ter uma trajetória, um percurso do funk, dançar o funk em todas as épocas com melodias que eles achavam chatas, porque eles achavam chatas, essa é a realidade. Eles não gostavam da musicalidade do funk antigo e queriam sempre que a música da atualidade. E a confirmação disso foi que quando eu cheguei fui crescendo e avançando para os anos de 2016, 2017, eles já gostaram mais da proposta, e aí também apresentei questões de fazer determinadas movimentações, que aí já entra a questão do desafio, da ludicidade, da brincadeira, então isso para eles foi muito mais aceitável já por ter uma configuração de aula de funk, que foi esse entendimento que eles tiveram ao chegar à oficina, que eles viram também muitas questões que eles não queriam abordar naquele momento, acredito muito que pelo interesse de só dançar o funk. E aí, quando eu levei essa oficina novamente, eu já introduzi uma música que fazia sucesso na época, que era a montagem da sanfoninha, então eles já reconheciam, já queriam dançar, eu já levei o desafio também, porque a ludicidade é muito importante, principalmente para um grupo jovem, leigo, a gente tem que chamar a partir da brincadeira, do que vigora mesmo de brincar, de errar, de acertar, essas questões muito fortes para a juventude. Então, isso para mim foi um aprendizado. No entanto, acredito que o caráter expositivo dessa oficina foi algo que ainda deixou vamos dizer assim, uma sensação de estranhamento, devido ao fato dessa oficina ter sido muito de abordar questões sociais. Eu queria também, de fato, ter esse propósito, eu tinha esse propósito de abordar questões sociais, de abordar questões de raça e gênero também, com palavras, com letras de funk que também não trazem uma visão positiva da mulher, e aí também queria abordar questões do feminismo negro, só que isso tudo foi muito dificultoso no sentido da receptividade do público. E depois de todos esses aprendizados, que essa característica da ludicidade apareceu em muitas outras oficinas que eu dei do Senspac GC, eu entendi que esse era um caráter que precisava estar presente em todas as outras oficinas que eu desse, em todos os outros lugares que eu viesse a atuar com o público jovem. A convite... Como? Cuidado com o tempo, tá? É porque o tempo voa. Eu acho que eu já passo. Eu já vou finalizar, tá? Tá. Já. A convite de pessoas atuantes no meio educacional, eu levei o projeto É uma Questão de Cor para escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. A receptividade com relação ao que poderia ser dança nesses grupos não foi tão diferente a que eu tive no Senspac GC, referente à sensação, à percepção limitada do que pode ser dança, aquela percepção de determinados movimentos, de determinado movimento feio, movimento bonito. Eu sempre enfatizava em todos esses grupos que não existe movimento feio, movimento bonito, porque todos os nossos movimentos podem ser aproveitados para dança, como em Patrícia Stokoi. Não existe essa segregação de movimento. E isso, para mim, me exigiu um esforço bem grande com relação a fazê-los entender que qualquer dança podia ser, qualquer movimento poderia ser explorado na dança. E eu recebi retornos como isso é dança de maluco, isso é feio, e pessoas que desistiam no meio da oficina. Eu ficava um tanto frustrada, porém isso era um aprendizado que me fez reformular diversas vezes
e aprimorar ao ponto de receber retornos de participantes que diziam que havia aprendido formas diferentes de dançar, que tinha aprendido muito, que ficaria pensando sobre o que a gente tinha conversado, sobre as questões raciais nas oficinas, e isso para mim era extremamente gratificante, que era realmente o desejo que eu tinha ao atuar nesses espaços. As questões raciais foram abordadas também com relação à raça, gênero, foram abordadas com relação a racismo religioso, que eram questões que me moveram durante o meu crescimento, durante o meu desenvolvimento enquanto mulher negra. Então, a partir de tudo isso, eu fui juntando todas essas informações e pensei o quanto seria relevante levar todas essas propostas de dança com todos esses conteúdos a partir do entendimento que ainda hoje muitas crianças, muitos adolescentes passam pelo que eu passei na minha infância e na adolescência. Então, esse foi o objetivo maior de formar essas oficinas, que tive muito aprendizado, muito mesmo, e que eu continuo aprimorando ainda mais influenciada por todo o estudo, por todo o respaldo teórico, científico que eu tenho tido a partir do aprimoramento dessa pesquisa. Gratidão, gente. Obrigado, Thaisa. Desculpa ter pedido para você Nada. Não, é porque você vai falar mais ainda agora, depois da Mariana e da Cida, tá bom? Mas agradeço sua fala. Então, a gente vai dar agora prosseguimento, né? E para cumprimentar as pessoas novas que chegaram aqui, pessoas também que foram nossas parceiras de projeto, de pesquisa, né? É muito bom que vocês estejam aqui conosco. Aí eu não sei quem vai primeiro, mas eu acho que eu cometi uma gafe, eu não sei se eu não estou lembrado agora. O nome do trabalho de conclusão de curso, né, em licenciatura, de licenciatura em dança, da Thaisa, é Dança em Centros de Socioeducação, Escolas, Questões Raciais na Potência do Mover. Eu acho que ficou faltando eu ter falado lá no começo o nome do trabalho, mas agora já está nomeado. Quem quer ir primeiro? Pode ser a Mariana, a Cida, quem prefere? Por mim, Pode ser Mariana, que tem horário, né? Se aí apertar, ela fica tudo mais bem. tranquila. Não, mas também, de qualquer forma, eu vou ficar, né, tem que ficar até o final. Mas vamos lá, então, obrigada, Cida, por ceder aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Thaisa, boa tarde, Igor, professora Cida e todo mundo que veio aqui, né, celebrar com a Thaisa esse momento. Eu queria começar minha fala te dando um abraço, ainda que virtual, mas um abraço muito apertado, Thaisa, muito apertado, porque em vários momentos na sua escrevência eu tive vontade até de chorar, sabe? Assim, de verdade, de arrepiar poro e entender que tudo que você sofreu na sua pele é uma coisa que me toca muito e que me move também hoje em dia, né, como mãe de uma criança negra, mas que também eu me sinto assim muitas vezes sem palavras para dizer e enfim, eu acho que é isso, eu acho que é um abraço que eu quero te dar, ainda que virtual, né, e dizer para você que você foi de extrema coragem em trazer essa metodologia da escrevivência como um lugar de pesquisa, e eu acho isso maravilhoso. Eu apoio muito essa sua iniciativa aqui de trazer toda a sua vivência através da sua experiência e relatando as questões, tocando nas feridas e nos tabus sociais, porque eu não vejo outro caminho senão falar deles, assumir que eles existem e que a gente precisa trazer transformações sociais, principalmente a branquitude, né? Tanto de reparação histórica como de políticas de antirracismo. Então, o seu trabalho de conclusão de curso, ele é um trabalho urgente, necessário, e vindo de você, ele se torna muito mais vivo, né? E menos
especulativo, como muitas vezes a gente age dentro da universidade, né? Então, queria te dizer isso. Muito obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada por eu ter lido tudo que a gente leu aqui, que suscitou uma série de reflexões aqui para mim, bastante fortes, né? Eu me sinto num lugar de mulher branca, numa certa dificuldade de trazer alguns apontamentos, então eu quero falar disso, né, também, que o quanto que é difícil a gente propor certas mudanças e que eu acho que são necessárias dentro de currículo escolar, como você colocou, né, que são mudanças necessárias dentro da universidade. Estou dando uma disciplina na pós, desde que a pós começou, já é a terceira vez que eu dou uma disciplina chamada Dança, Corpo e Cultura. E no final da disciplina, do meio para o final, metade da disciplina, eu trabalho os feminismos, e a gente discute muito as questões raciais e as questões de gênero, e aí é sempre um campo de tensão muito forte. E eu escutei uma coisa muito importante dos estudantes nessa última vez, agora que eu acabei de ministrar, acaba amanhã, na verdade, a disciplina, que a gente estava... eu estava comentando, né, com os estudantes assim, gente, eu entendo a urgência, a aflição, a necessidade de mudança, porque a gente vivia num currículo extremamente, ainda vive, eurocêntrico. Aí eu estava falando para eles que eu defendi meu doutorado há 12 anos e a minha bibliografia é toda europeia. Um ou outro autor brasileiro, a maioria homem, né? Eu não tive nenhum professor negro na universidade, eu quase não tive nenhum colega negro na universidade pública, né? E aí a gente foi discutindo como que isso também tem representado uma mudança. Então, se você olhasse, por exemplo, minha bibliografia desse curso, a maioria eram autoras, mulheres, a maioria pessoas negras e tal. E aí eles falaram, mas, professor, isso não é uma garantia, porque não está escrito na ementa, foi uma atitude, uma ação individual. E aí eu falei, de fato, as pessoas... eles estavam ali clamando certas garantias que eu acho que a gente precisa dar enquanto instituição, sim, se a gente quer ver mudanças acontecendo possíveis. Então, eu honro, louvo, não sei a palavra correta para dizer, trabalhos que vêm trazer essas questões para a gente, né? Até colocou aqui a obrigatoriedade, né, disso, tá? E como é que a gente faz para isso acontecer de fato, né? Enfim, então eu vou apontamentos, vou dizer que eu costumo, nas bancas, falar muito, porque eu leio o trabalho com muito amor, com muito carinho, palavra por palavra, eu não sou aquela pessoa que lê rápido, sabe? Eu fico lá degustando o texto, sou assim. Então, eu trago sempre muita coisa, mas eu vou te dizer que eu não trouxe tantas questões para você, porque eu entendi a sua pesquisa como essa escrevivência, não achei que era importante eu interferir nesses lugares, né? Eu acho que você teve uma orientação maravilhosa aí do professor Igor, que eu quero elogiar, né? E dá para ver pela sua fala a sua necessidade de falar, Thaisa, né? Assim, essa sua necessidade de colocar isso numa escritura. Então, isso para mim já é muita coisa, né? Mas aí eu quero só trazer algumas questõezinhas que me fizeram pensar muito e que eu também não tenho respostas, sabe? E depois, se você puder e quiser falar sobre elas, tá? Você fica à vontade, não tem também necessidade de me responder, não. Eu acho que só se você se sentir convocada, tá bom? Então, só para falar algumas coisas assim, na página 32, eu não vou página a página não, só pontuei que apareceu na página 32, para você saber, que você fala ali, né, de um grupo minoritário. E aí, eu acho que essa é uma discussão muito importante da gente ter, da mesma forma que se luta no discurso por uma linguagem neutra, né, para as militantes aparecerem dentro da própria língua, dentro do discurso, para que elas não reiterem discursos que a gente
não quer mais que existam no mundo, como derrubar estátuas, né? São discursos que a gente não quer mais que eles estejam reiterados, a gente quer que eles se apaguem, e não como uma memória que eu não vou lembrar de que isso existiu, mas é que não faz o menor sentido a gente reiterar isso como algo positivo, né? Então, eu trago uma discussão para você, de você pensar não mais em grupos minoritários, mas em maiorias subrepresentadas. Você até fala um pouquinho disso, né? Que são pessoas que estão ali que não têm acesso ao poder, a verdade é essa, né? Que não estão legislando, que não estão nos lugares de poder, e então, portanto, são minorias. Se você for olhar as mulheres negras dentro do parlamento, das instâncias, né, que delegam poder social, é de fato minoria, mas eu acho que se trata mesmo de maiorias subrepresentadas. Então, ali você viveu uma situação socioeconômica com pessoas com menores infratores, tal, que são maiorias subrepresentadas. E eu acho importante mudar um pouco essa visão, porque senão a gente, de fato, acha que são grupos muito minoritários e a gente está falando da maioria da população, né? E que não tem representatividade. Então, eu acho que essa luta é importante demais. Eu até dou esse exemplo, eu tenho um amigão, um amigaço, assim, do samba, que está se candidatando agora a deputado, e ele é uma pessoa incrível, vai fazer coisas maravilhosas, eu tenho certeza, tal. E aí, outro dia, ele ficou chateado comigo, que eu falei que eu não ia votar nele, né? Mas porque mulher tem que votar mulher? Acho que sim, porque a gente está num momento em que não tem quase mulheres, né, no Congresso. Quando tem, elas estão super representadas, e quando normalmente estão lá, elas também reproduzem um estereótipo de uma mulher branca, de um lugar de fala que não é o que... né, o que se tem, e quando aparece, são assassinadas, né, como foi assassinada a Marielle, que, ao meu ver, tinha um grande potencial para ser a presidenta da República, né? Um dia, por um caminho, por uma trajetória, etc., e que, portanto, ela tem que ser interrompida. Então, acho que essas maiorias subrepresentadas precisam lutar para serem maiorias, não minorias, mas maiorias representadas e não subrepresentadas. Então, acho que essa é uma discussão que eu queria te chamar a atenção, só porque todo mundo fala, é usual, né? A gente tem essa tendência a colocar isso dessa forma, né? Então, eu acho isso muito importante. Aí, a mesma coisa, quando você estava se referindo ao Sensi, como que é? Fala? Sensi PAC. Sensi PAC GC, Centro de Sensi Socioeducação, PAC professor GC, Antônio Carlos isso. Gomes da Costa. Então, toda vez que você fala, né, você não estava usando feminino, você estava usando masculino, e aí você deu uma explicação depois, né, porque tinham homens transgêneros no grupo, só que aí eu fico pensando, então por que priorizar o gênero masculino e não o gênero neutro como uma posição tomada de abarcar e lutar contra o que é binário, né? Que eu acho que a gente está num momento contemporâneo de entender que tudo que é binário e que tende ao universal é violento, né? Então, entender como é que essas questões de gênero e raça, elas podem entrar. Não estou defendendo de falar o tempo todo todes e etc. e tal. Eu só não entendi essa escolha total pelo gênero masculino, sabe? E aí, quando você falava das meninas, das mulheres, eu não estava entendendo, eu demorei um pouco para entender que eram elas, sabe? Eu tive um certo impacto ali de entender, porque eu acho que a gente lendo a Butler, pensando, né, nessas questões de gênero, a gente entende que a gente também não está atrás de buscar identidades universais, como dizer nós mulheres, não se trata disso, né? Mas de entender que a gente precisa abarcar, e eu acho que cada vez mais lutar por uma dissolução, né, de gênero. Então, pessoas ativistas indígenas têm colocado isso, né? Você fala assim, você vê uma capivara, ninguém fica perguntando, é macho ou fêmea?
ninguém está interessado se ela é macho ou fêmea, né? Então, como é que a gente pode dissolver o gênero e ir tirando esses binarismos? E talvez, eu não sei como é que eu falaria ali também. É isso que eu estou te falando, eu não tenho respostas, eu não sei se eu falaria jovens, a jovens, né? Não sei. Mas eu acho que é uma questão a se pontuar, né? Porque eu acho que também escolher o gênero que é o dominante, o patriarcado, e não sei se é o caminho, né? Só colocando. Aí, no mais, fiz umas observações que, em alguns momentos, você coloca palavras estrangeiras em itálico e outros não, né? Mas para você lembrar que todas as palavras estrangeiras, o funk, às vezes vem em itálico, às vezes não vem, para você dar uma olhada aí, né, em vários casos. No mais, esses eram os apontamentos que eu tinha quanto questões, assim, mais para te ouvir um pouquinho. Mas eu pensei também em muitas coisas te lendo. Primeiro que eu ficava angustiada, que você ia propondo, ia colocando as propostas e elas não iam funcionando. Isso foi maravilhoso no texto, porque a gente vê uma pesquisadora assim, crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, lutando pelos seus valores, falando, não vou abrir mão disso, eu vou continuar aqui, porque eu quero mostrar essa dança, que não é essa dança padronizada, que não é essa dança coreografada e etc., né? Mas aí eu fiquei pensando, né, que como que talvez partir desses movimentos diretivos, né, até do próprio conhecimento que essas pessoas têm de dança, que não são os conhecimentos que a gente acredita, que a gente luta, que a gente milita, para também, a partir deles, destruir essa visão coreográfica da dança, para chegar num movimento contra-coreográfico. Mas eu acho que esse caminho, ele é tão, e tão, e tão longo, que é difícil de ser construído numa oficina, né? Num encontro. Talvez você tivesse tido uma melhor escuta e recepção e tal, se de fato você tivesse conseguido ficar com as mesmas pessoas por muito tempo, que eu entendi que era o seu objetivo, né? De não fazer encontros pontuais e cada vez mudar as pessoas que estavam ali presentes e tal, né? Então, mas o que eu fiquei pensando é que talvez partir desses movimentos diretivos, da coreografia do funk que elas queriam dançar mesmo, sabe? Para poder entrar nessa questão e entrar na questão racial, que o próprio funk fala disso, o funk fala de questões raciais, de questões de gênero, e como é que a gente pode ler isso e conversar sobre isso, e também porque eu achei teve uma ousadia aí sua, né? Primeiro que dá uma tristeza muito grande quando você fala assim, eles não sabiam o que era verbo. Tinha uma menina que não sabia ler. A gente fica com uma tristeza muito grande de entender o quanto é lá para baixo, né, que a questão econômica e social define esse lugar da marginalidade, né, esse lugar de estar mesmo à margem social e acabar num centro de socioeducação, que é uma coisa muito triste, né? Você pensar que os jovens estão encarcerados, que eles iam voltar para a cela, e então, como que isso é uma questão econômica que você vai trazer, mas que, em primeiro lugar, ela é racial. Então, a gente tem discutido muito isso nas aulas da pós, né? Que tudo vai se somando, ser mulher, ser preta, ser pobre, mas que a primeira coisa é ser preto, né? E por que que isso é fundamental para o entendimento? Porque, de fato, as coisas se somam, mas aí está a primeira questão e é ela que a gente vai tratar, né? Eu acho que, assim, socialmente falando, como sociedade, como cidadania. E aí eu fico me perguntando, né? Quando você traz uma proposta de mostrar para essas pessoas que elas são negras, como que isso deve ser difícil para elas, como foi difícil para você por um grande tempo, né? E aí eu fico vendo os relatos dos nossos estudantes na universidade, e às vezes eu fico assim, gente, as pessoas me falam, eu descobri que eu era preta com 20 anos. Aí eu me pergunto, nossa, mas como assim? Aí você entende porque são pessoas racializadas,
que buscam, né, um padrão que é um padrão social estabelecido e colocado, e que elas não conseguem enxergar isso, e aí eu fico me perguntando o quanto isso para elas, né, e para as pessoas que estavam envolvidas nessa oficina, também tem que ser um lugar de muito, né, cuidado e entendimento de chegar, de uma chegança lenta, talvez, não sei, eu fiquei me perguntando isso, né, porque você faz questões muito pontuais para elas, que eu acho incríveis, que são questões que já fazem a pessoa refletir e agir no mundo, né, de uma outra forma, mas que talvez elas ainda não estivessem prontas para escutar, né? E aí eu fico me perguntando, porque eu tenho esse dilema em casa, por exemplo, com a minha filha, que a gente, por ter uma adoção interracial, a gente vive alguns momentos, mas eu ainda acho que vivi poucos, espero não viver muitos, né? Não, mas assim, porque eu tenho uma questão de classe social, que me ajuda e que ajuda a Alice também em vários sentidos, mas eu fico pensando, eu ainda não tive coragem de ter uma conversa de racismo com a Alice. Primeiro porque eu trago uma questão de pensar com a Grada Quilomba também, que o racismo é um problema do branco, que a gente é que precisa resolver, né? Que foi a gente que criou e que a gente precisa estar ali dissolvendo qualquer tipo de questão. E depois, porque eu fico pensando assim, não queria jogar essa carga para ela, mas ao mesmo tempo eu quero dizer para ela, olha, filha, o que você passa, todas as mulheres negras passam, todas as crianças negras passam. Isso é uma questão coletiva. E o problema não está na pessoa, está no opressor, né? Ou na opressora de quem é que vem. E aí, como é que é chegar para ela e falar, olha, existe sim racismo é isso, racismo é aquilo, eu ainda não consegui. Né? O que eu tento falar para ela é dizer para ela assim, se alguém falar da sua pele, do seu cabelo, fazer qualquer tipo de coisa, eu estou do seu lado, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero saber, eu quero entender como é que eu posso agir, e eu vou estar aqui. Mas é muito, né? É muito sensível, é muito difícil, e eu acho que isso passa pelo que você discutiu. A escola não está preparada para uma ação antirracista. As pessoas reproduzem essas práticas. E aí eu fico pensando, né, que essa pergunta tem que ser feita. Quantos são os professores negros que tem dentro da escola? Quantas são as pessoas em situação de representatividade, né? E toda vez que eu vou à escola eu falo disso. Porque a Alice também, a Alice é a única criança negra na escola que ela está, uma escola particular, cara, que tem 100 alunos no primeiro ano, e ela é a única criança negra. Eu acho isso o fim do mundo, por uma série de questões, e como é que não existe nada que faça mudar essa situação, né? E ela só está lá porque eu sou uma pessoa branca. E isso é muito doloroso, né, de falar. Eu acho que é muito, né? Eu acho que assim não dá para falar sem sentir tristeza, sem sentir indignação, sem sentir qualquer coisa. E aí eu ia te provocar nesse sentido, né? Também de você falar um pouco na sua trajetória ali, na sua escrevivência. Como foi sua relação de ser negra, mulher, dentro da universidade? O que aconteceu ali? Onde é que você se sentiu contemplada e aonde você não se sentiu? Porque a Grada fala muito sobre isso no Memórias da Plantação, né? Ela fala, mulher negra, além de ser mulher, ela tem que escrever muito melhor que todo mundo, ela tem que se justificar conceitualmente muito mais do que qualquer outro pesquisador para poder ser aceita, né? E aí eu fico pensando, quantos professores universitários pretos, negros a gente está num curso que a gente tem até um número, acho que maior do que muitos departamentos, me parece, mas também a gente fica discutindo que a maioria dos professores negros dentro da universidade, elas estão disciplinas de africanidades, de questões da cultura preta, né?
E por que que isso acontece, né? Eu acho que essa discussão também da universidade, Thaisa, seria interessante de abordar, embora você escreveu demais, né, para um texto de conclusão de curso, você escreveu muito. Eu falei, gente, a Thaisa escreve muito. Eu imagino o Igor para fazer os recortes com ela, como é que foi, né? Mas eu acho que é muito importante também abordar isso, porque você é uma mulher que passou pela universidade, está aqui, vai sair licenciada, maravilhosa, com toda essa bagagem que a gente vê, né, como que o curso te transpassou, te fez refletir sobre tudo isso que você coloca e escreve, né? Como fez você agir nas oficinas. Isso, então, também me comove, porque eu acho que a gente está aí junto, caminhando, mas eu acho que essa discussão também é legal, importante você ver, estamos aqui 3 professores brancos na sua defesa, e eu queria entender um pouco isso, assim, também, e me sinto muito, muito, muito honrada de estar aqui, te lendo e conversando com você sobre tudo isso, e pedindo já desculpas prévias pelas minhas falas, que não são, talvez, as falas que eu tivesse que estar tendo, né? Que também estou nesse caminho de aprendizado. Aí eu vou só ler rapidamente para encerrar o que eu escrevi para você, tá bom, Thaisa? Eu escrevi assim: trabalho cativante que provoca indignação e traz à tona problemas sociais gravíssimos associados à raça, em primeiro lugar, a gênero e à desigualdade social. Mostra uma pesquisadora refletindo sobre a sua prática, revendo e avaliando as propostas, sem desistir dos seus valores e objetivos. Uma mulher se assumindo negra, feminista, com um olhar sensível e com muita vontade de justiça, de melhorar o mundo, de transformá-lo. Uma artista que levanta os braços com os pelos na axila, colocando-se na sociedade com empoderamento, sonhos e mudança. Esse dança muito alto aí, em caixa alta, né? É lindo demais ler este percurso. Ó, até arrepiada de novo aqui, como eu estava lendo. Fica um apelo para não desistência, para insistir em levar a dança para fora dos muros da universidade e com movimentos contra-coreográficos. É isso, Thaisa. Assim, acho que eu tinha muita coisa também para falar, mas eu achei importante trazer essas questões, né? É muito... você provoca ali muita coisa. Eu acho que seu trabalho dá para se transformar em 1000 pesquisas, em 1000 questões de mestrado, enfim, eu acho que você tem um potencial maravilhoso, a gente quer você na universidade continuando, sendo nossa colega de trabalho, e tudo mais que pode acontecer aí pela frente, ou que você quiser e tem vontade de fazer. Então, só tenho a te agradecer pelo trabalho e pelo convite de estar na sua banca. Obrigada, Igor, também, pela, né, assim, de a gente estar se aproximando aí também através de estudantes tão incríveis como a Thaisa, né? É isso, gente. Obrigado, muito obrigado, Mariana, pela sua fala sensível, delicada, cuidadosa, enfim, por todo o seu cuidado. Já agradeço aqui, obviamente a Thaisa vai agradecer também. E agora, Thaisa, você vai ter a fala de novo. Gratidão imensa, Mariana, pelas palavras, pelo cuidado, pelo carinho na leitura também, pelas palavras, por tudo. Muito, muito obrigada. Pelo retorno também, acolho tudo com muito carinho, com muita atenção. Eu acho importante, sim, falar sobre as maiorias subrepresentadas, porque, sim, as minorias representativas é algo que fica muito na nossa fala, né? E a gente tem que ter cuidado muito com as palavras, até porque o trabalho fala sobre a potência, né, das palavras também, da expressão, da forma como a gente trata, da maneira que a gente fala aborda determinadas questões. Então, acho importante mesmo trazer essa mudança de minorias representativas para maiorias subrepresentadas. Gostei muito de pensar dessa forma. O gênero neutro também
exatamente foi o que você falou, Mariana. Eu ficava sem saber exatamente o que fazer, pensava em colocar pessoas. Ao me referir, para não ter que especificar se eram eles, se eram elas, eu pensava em colocar pessoas, e aí ficava redundante, porque ficava pessoas perto de pessoas, no texto a grafia ficava estranha, então foi por isso que acabei acatando a norma padrão da escrita, né? Mas, enfim, é uma coisa que eu realmente estou pensando agora, depois do seu retorno, que eu vou trazer para repensar dessa escrita e analisar qual seria realmente a forma que eu considero mais adequada de retratar toda essa experiência. As palavras em estrangeiro, em itálico, sim, foi algo que escapou os meus olhos, eu vou olhar novamente, que até porque, como você disse, o texto é muito grande, né? Então foram várias revisões que a gente fez e alguma coisinha acaba sempre escapando aos nossos olhos e é importante realmente analisar cada detalhe. A questão de partir do que eles consideravam dança, né? Eu acho interessante porque até o sentido da oficina do funk foi uma coisa que eles trouxeram, um propósito que até apareceu na oficina que eu dei em uma das escolas municipais, que não era sobre funk, mas eles me perguntaram se eu sabia dançar funk. No meio da oficina eu mostrei para eles os movimentos de funk que eu sabia fazer, porque era uma coisa que eles estavam pedindo. Então, funk eu via que era uma coisa muito presente nesses públicos, né? Então, de repente, já começar com o funk para ser esse chamariz potente, né? Já que é uma coisa que eles requerem bastante, eu acho que já seria uma proposta bem assim, bem forte de introdução desses públicos para que eles já pudessem ter muito estímulo, sentir muito ânimo em participar. E como eu começava bastante sempre com rodas de conversa, né? Eles já vinham com a notícia de que seria uma oficina de dança, mas ficava a gente conversando, sentado. Eu acho que essa conversa poderia vir em outro momento, de outra forma. Até a oficina do funk mesmo eu falo sobre a forma que eu abordava as questões, né? A gente meio que parava e conversava sobre por que o funk sofreu tanto estigma, tanto preconceito, por causa dos grupos da onde surgiu, onde vigorava o funk carioca, porque toda essa negativação desse gênero. Então, acho que isso poderia ser, como eu até especifico no texto, poderia ter um vai e vem no tempo, né? Poderia ser um baile funk, a gente fazer um baile funk mesmo e trazer essas questões aparecendo durante a oficina de uma forma completamente lúdica, bem divertida, que eu acredito que é a importância, né, de perceber o que o público deseja fazer para que a gente possa realmente trazer que a gente possa afetar da melhor maneira possível para que eles possam se sentir integrados às propostas apresentadas. E sobre como foi ser negra, como tem sido ser negra na universidade, eu vou te dizer, Mariana, que foi um divisor de águas para mim estar na Universidade Federal e me dar conta assim, de várias questões que eu vi ter sido negligenciado durante toda a minha trajetória. Conhecer movimentos negros dentro da universidade, conhecer o Padê também, que eu cito o Padê no texto, que foi no fim da residência do Padê que eu tive acesso a primeira vez que eu fui num terreiro de candomblé, foi no projeto, no fim da residência do Padê. Então, para mim, essas experiências foram muito negativas. E também cursei, eu não falo no texto, mas eu cursei a disciplina Intelectuais Negras, com a Giovana Xavier. Então, a universidade, nessas questões, me fortaleceram bastante, até para o meu posicionamento político, racial. Eu entendo, sim, que a universidade está passando por um processo de mudança ainda, há muito de ser modificado nos currículos, nos autores negros, isso está sendo modificado ainda, porém, eu tenho muito reconhecimento de que muito do que eu me transformei enquanto mulher negra, todo esse entendimento, todo esse empoderamento negro, veio a partir desse divisor de águas que foi adentrar a universidade, sem dúvidas. E com relação aos professores negros, né, sim, precisamos ter mais professores negros, precisamos que eles falem sobre outras questões, além das questões raciais, até porque nós somos múltiplos e a gente não pode ficar se delimitando sempre às mesmas questões. Nós fazemos muitas coisas, nós somos negros e vivemos vidas como qualquer outra pessoa, a gente tem direito de falar sobre abordar outras disciplinas, abordar outros assuntos além das questões raciais, que isso é importante muito o que você ressaltou, e eu vejo com extrema necessidade, realmente, que isso aconteça o quanto antes, para que a gente possa realmente ter uma mudança efetiva dessas padronizações. É isso.
Acho que eu falei, abordei tudo que eu anotei. Está contemplada? Gratidão imensa. Tá contemplada? Muito contemplada e feliz também, sabe, de ter esse retorno legal da universidade para você também, porque eu acho que também isso é uma luta política e que você vê que foi uma luta de muitos anos. Eu estou há 15 anos quase no departamento, eu vi o departamento, né, escurecendo e por políticas públicas, sociais, de cota e tal, e aí você vê que em 4 anos, agora a chegada dos calouros, como já mudou o perfil novamente, porque as pessoas estão lutando por trabalho, por sobrevivência, não tem dinheiro para o transporte, e aí você vê como que é tão rápido, né? Igual a gente constrói um prédio em anos, mas implode em minutos, né? E como que a gente precisa estar atenta demais a isso, e continuar, porque, de fato, não vejo outra solução senão as representatividades estarem colocadas e a postos, legislando, mudando, e é isso. Quando você tem essa referência, a gente fala 20% de cota, 30% de cota, a gente só vai mudar quando a gente tiver 70%, 80%, para as coisas começarem a mudar. Isso é política, né? E eu, como docente, me sinto também responsável por essa história, por estar sujeita dessa história também, né? Então é isso. Muito obrigada, Thaisa. Obrigada, Igor. Obrigado mais uma vez, Mariana. Obrigado, Thaisa. Agora chegou a vez da nossa muito querida professora, que eu chamei no começo de Maria Aparecida, mas todo mundo a chama de professora Cida. É com você, Cida. Obrigado pela sua presença. Que é a nossa professora de licenciatura, né? E é bom que seja dito que está numa defesa de licenciatura. Obrigado, desculpa. Eu uso o nome social Cidadonato, ainda hei de conseguir trocá-lo um dia, porque eu não me reconheço como Maria Aparecida. Então, uso até no meu Lattes. Eu acho que eu fui a única que consegui botar um nome social no Lattes, porque meu Lattes é antigo, né? Então, bom, eu queria agradecer, Igor, pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu aceitaria esse convite em qualquer condição, porque a Thaisa foi uma aluna muito seguidora, ela me acompanhou em várias disciplinas, assim, e a gente travou vários diálogos, foi muito bom contar com ela, né? Não preciso nem falar, eu acho que todos aqui conhecem o perfil da Thaisa. Eu fiquei muito feliz de ser convidada para a sua defesa e de ler o seu trabalho, né? Então, muito obrigada, Thaisa, obrigada, Igor, e é um prazer estar aqui com Mariana, né, com todas essas questões que ela traz aí, dessas lutas, esse lugar que é de uma mulher branca, porém que luta pelas diferenças, né? Bom, eu vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo, apesar dele ser originariamente louro, eu uso ele desde sempre em vermelho escuro, então ele é a altura do ombro. Estou usando óculos, a armação é preta, atrás de mim tem uma cortina florida, dá para ver o meu teto lá em cima, branco, e estou usando uma blusa vermelha, acho que é vermelha. Bem, eu fiz um texto, eu vou ler, e depois se for necessário, eu comento, né? Tá bom? Porque eu achei melhor, que organiza mais o pensamento e a gente evita ficar falando de coisas. O que dizer da aluna Thaisa e o que expressar sobre o seu trabalho? Foi a primeira coisa que me veio, né? O que falar dessa aluna que foi tão presente na minha vida, tão presente nas minhas discussões, e tão participativa. Então, antes de começar a tecer as minhas considerações sobre o seu trabalho, Thaisa, preciso contar com uma pequena história o quanto fui impactada por ele. Deixei para lê-lo no final da semana que se passou, nesse sábado, né? No entanto, por falta de sorte, meu computador parou de funcionar e o problema foi resolvido só na segunda-feira à noite. E eu, já exausta, não consegui parar para apreciá-lo. A terça foi um dia cheio, e embora a preocupação fosse imensa, eu só poderia dar início à leitura após a reunião do DAC, a tal reunião, né, que a gente tem.
Sabiam que eram muitas páginas. A Mariana até mencionou, né? Realmente achei um volume de páginas bem interessante para uma monografia. Logo, eu precisaria dar conta, ainda que tivesse que virar à noite. Não foi muito difícil para mim. Não é muito difícil para mim, pois tenho o hábito de estudos noturnos. Mesmo assim, fiquei bastante aflita. Terminada a reunião, tomei um café, depois um banho e dei uma relaxada de 1 hora quando liguei o computador e iniciei a tarefa. Não me surpreendi, pois sei a aluna que sempre foi e conheço seu potencial. Mas confesso que a surpresa foi que em 2 horas e meia a minha leitura já estava concluída. Seu texto é belíssimo, muito bem escrito, poético e sedutor. Que presente! Há 10 anos trato um transtorno de humor e, por conta dos remédios, o que antes era muito fácil para mim, porque eu sou canceriana, que era chorar, hoje é uma coisa que não é tão fácil. Porém, você conseguiu isso. Hoje você conseguiu isso, me fez chorar. Mas em vários momentos do seu trabalho, eu fui às lágrimas. O meu computador está com um problema no teclado, então saiu cheio de problemas aqui no texto. Você propõe um excelente método, que é o da escrevivência, e constrói um trabalho muito peculiar e próprio, no qual a pesquisa e a pesquisadora, ora dialogam, ora se torna uma única voz. Inicia apontando, para não dizer denunciando, a visão eurocêntrica que conduz o aprendizado da dança como uma expressão cujo valor é medido pela excelência técnica do bailarino, pela sua capacidade de memorização e pela sua capacidade de memorização da coreografia. O relato dos jovens aprisionados e sendo tocados por sua sensibilidade tocou fundo no meu coração. Sou mãe, apesar de meus filhos serem brancos, né? E como tal, é impossível não fazer uma transferência e não pensar, e se fosse o meu filho naquela situação? Dói. Pensar com o coração de mãe nessa hora, pois esse coração é o único filtro que isola os discursos de discriminação e de ódio que imperam, não só na mídia, mas também no coletivo social. Chorei. No momento seguinte, você traz a sua história de vida, de como sofreu as maiores violências morais e físicas, de como fizeram de tudo para aniquilar a sua existência no sentido mais amplo do ser e existir, de como a maltrataram simplesmente por prazer de maneira desumana. Ali vi uma menina tendo a sua visão de mundo sendo manchada a ponto de pensar em suicídio, simplesmente por ser diferente daquilo que consideram belo. Chorei mais uma vez, estou quase chorando de novo. E agradeci por você ter tido forças para não deixar que isso a destruísse. Sou mulher, também nasci pobre e cresci no pequeno subbairro de um município também chamado Belfor Roxo, no Parque Eliano. Tive uma infância com muitas privações, mas sou mulher branca, loura até então, até aquele momento, e de olhos azuis. Obviamente, isso fez muita diferença, pois não sofri o preconceito. Mas onde eu morei, por ser um lugar demasiadamente pobre, com ruas de valas abertas, eu e meus irmãos éramos os únicos com esse biótipo. Né? É biotipo, né? Biotipo. As demais crianças eram pretas, com cabelos crespos e totalmente fora do que a sociedade adota como padrão de beleza. Então, nesse cenário, vi meus amigos sofrerem muito, vi muitas maldades que me machucaram também. Então, Thaís, seu trabalho grita dentro de mim como gritou aquela menina loura em torno das crianças pretas. Por isso me vieram as lágrimas, e eu te agradeço por elas, por me despertar o meu lado mais humano. Continuei a leitura e foi quando me deparei com o seguinte texto, aspas, no primeiro semestre do ano de 2017, eu cursei na graduação uma disciplina chamada História da Arte e Educação, da Arte e Educação na Dança e Educação, ministrada pela professora Maria Aparecida Donato. Estremeci e nem preciso dizer que tornei a chorar. Eu já nem me lembrava mais dessa disciplina ou desse trabalho. Tampouco sabia que repercutiria tão forte em alguém a ponto de virar um projeto de vida que beneficiaria mais tantas pessoas marginalizadas. Não faz ideia do quanto isso alimentou a minha alma. Com certeza, é o melhor presente que um professor pode receber.
ver o seu aluno levar o que você mediou para a sua vida de maneira tão própria. Fui lendo e assinalando passagens muito interessantes e que acho importante comentar. Primeiramente, quero dizer que você já é uma dança educadora inata. Pensa como tal e age como tal, seu pensamento é coerente, coisa que não é comum em geral, né? Mas na educação também não é comum. Eu que lido com a inclusão de pessoas com deficiência, você vai escutar, eu já escutei dentro da própria escola de inclusão, quando eu ia chamar um aluno de 40 anos com autismo para trabalhar, e a professora falar, eu falando, vamos, Wander, e a professora, menos, ele não está te entendendo. Então, assim, a gente vê o quanto o discurso ainda está muito longe da prática, né? E você tem muita coerência, porque você não só tem um discurso, mas você, na verdade, eu acho que nem um discurso, porque o discurso ele acaba podendo se transformar em algo mais formatado, mas você tem a fala e você tem a prática de uma dança educadora. Tem olhar sensível e consegue observar as nuances de seus alunos e perceber o que eles estão desejando. Aqui também eu vou fazer um parêntese. A primeira coisa que eu precisei fazer quando comecei a trabalhar com adultos com deficiência intelectual de alto nível, né? Eles não têm oralidade, alguns não se locomovem, foi ir para o chão e olhar para eles e pensar, porque eu nunca fui formada nisso, nem em educação, nem em educação especial. Caí nesse lugar e eu olhei para eles e falei, meu Deus, o que esses corpos estão me dizendo? Eu preciso, e falei para eles, eu preciso que vocês me ensinem, porque eu não sei. Então ali a gente, né? Então eu vejo isso em você, na sua narrativa, porque o tempo todo você fala, não deu certo, e não deu certo, eu precisei, e a questão que você tem rapidinho de tirar da manga e de saber parar, porque às vezes o professor não sabe, ele insiste e perde a turma. Então, a pior coisa para um professor é perder a turma, né? Acho que todo professor já passou por isso. Você perde a turma, acabou aquele momento, acabou, né? Buscar no PCN os caminhos significa que você se preocupa com a ação docente e respeita as diretrizes da educação. É um documento que eu respeito muito. São os PCNs e o RICNEI, porque eles vêm de estudos de pessoas da educação, né? A gente vai olhar ali, é perfeito. Pena que ele não vai na íntegra para a escola, mas ele tem uma proposta maravilhosa. Então, eu fiquei muito feliz de você buscar um documento simples, né? Que não é cientificamente, mas que é muito base para quem quer ser educador. Significa que você se preocupa com a ação docente e respeita as diretrizes da educação, diretrizes essas muito bem pensadas e estruturadas. A sua monografia apresenta lindamente um projeto. Aí eu vi o seguinte, você tem uma monografia muito linda, muito bem escrita, muito bem orientada, mas também você fala de um projeto muito lindo, muito potente, quer dizer, você traz num momento só duas potências, a da escritora, da pensadora, da pesquisadora, e você traz a potência da professora lá do chão da sala, daquela que vai tocar o aluno, que vai entrar no sistema, no espaço carcerário, né, sem medo do que aquilo, né, pode acontecer. Então, você traz duas coisas muito potentes aqui com esse trabalho, que são muito felizes, sabe? Fiquei muito feliz. Então, que realmente faz jus a um educador de dança e de arte. Como metodologia de trabalho no projeto, você opta por se apropriar dos pequenos fragmentos para despertar o potencial de cada aluno singularmente, subjetivamente. É uma palavra, é um gesto, é um pisar, né? É um não quero não, não gosto não, porque isso tudo são elementos para a gente trabalhar, né? O não, a negação, a Tainá está aqui, e ela sabe que a gente trabalhava muito assim na FAVO, né? O aluno não quer estar lá no cantinho, é esse não querer que eu vou me apropriar dele para trazer ele para o grupo. Então, você traz isso foi muito legal de ver também. Lança mão de referências com as quais os participantes podem criar uma aproximação, como, por exemplo, o Grande Otelo, né? Um artista negro e que conseguiu alguma visibilidade. Além disso, insere temas com muita propriedade, como o feminismo, o sexismo, a violência,
adjetivos e tantos mais, conduzindo de maneira a levar com que cada um incorpore e reconheça as dores que limitam o seu crescimento. Aqui destaco, aspas, todos caminhavam com os braços voltados para trás e a cabeça inclinada para baixo, e antes de retornarem às celas, após as refeições, precisavam manter-se sentados de cabeça baixa até serem chamados. Ou seja, esse momento aí que se reporta traz uma privação dos gestos, uma privação da expressão, né? Porque são braços, pernas e rosto, para privar a ação, para privar o acontecer, para privar aquele corpo de ser, né? Então, não eu vou entrar nessa questão, porque, né, é uma questão muito complexa, mas que aí mostra quanto um trabalho como o seu, quanto uma proposta como a sua, precisa encontrar terreno e precisa reverberar, porque tudo bem, eles têm que estar ali presos ao sistema, tal, a gente concorda, não concorda, mas por que não, né, a gente, em paralelo, trazer uma educação, trazer esse movimento? Porque quando eu fui fazer o meu pós-doc na UNB, foi em tecnologia, né? Eu fui exatamente porque eu tinha uma aluna muito idosa no SDES, e ela chegou no primeiro dia de aula se desculpando, toda encurvadinha, ela era muito magrinha, dizendo que ela não poderia fazer movimento, porque tinha isso, tinha aquilo. Eu falei, não, tudo bem, querida, você senta, assiste, anota, né? Mas eu já sabendo que eu ia levar ela no bico. E aí, aos poucos, ela foi se inteirando, foi participando, e eu dei um trabalho de equipe, né? E quando eu olho, estava ela lá subindo, descendo, foi até trabalhar o poema do Navio Negreiro, né? Sobe e desce, falei, não, não é aquela pessoa que entrou na minha sala quase de cadeira de rodas. Isso me intrigou, e quando eu fui fazer o meu pós-doc, foi exatamente pesquisar que corpo é esse, né? Que quando ele está num momento lúdico, ele se potencializa a esse ponto de esquecer as suas limitações, os seus comprometimentos. E nesse instante eu estava com engenheiros e a gente passou a monitorar. E nós vimos que, por exemplo, o Leandro, um aluno nosso com deficiência, ele tem uma respiração paradoxal. Ele expande o abdômen quando ele expira e contrai quando inspira. E quando a gente coloca ele na brincadeira, a respiração dele fica regular. Então, aí a gente percebe que isso potencializa o sujeito, o trabalho corporal potencializa, porque são outros pontos do cérebro que estão sendo acionados, e não aquele que foi sempre contestado na escola, senta direito, corrige essa coluna, né? Corrige a coluna era a gente ficar reto, assim, como se fosse isso a correção da coluna, e cala a boca, e senta, e para de bater o pé, não é? Menino inquieto, Quer dizer, então, na hora que você propõe um trabalho como o seu, você está mostrando, está levando para essas pessoas que certamente foram muito criticadas, muito privadas na sua infância, na escola, na família, seja o que for, que existe um outro corpo ali, guardado naquela mente, que ele pode ser potente. Então, achei muito interessante e torço muito para que a sua maturidade didática, sincera, se mostra quando você atentamente reconstrói a atividade, quando percebe que não foi assimilada pelo grupo, e também, muito mais importante, quando não teme o erro ou assumi-lo. Thaisa, nunca perca isso, porque é muito comum as pessoas não assumirem os seus próprios erros, que não são erros, são tentativas, né? E que não deram certo naquela conjuntura, foi uma gestalt que não funcionou, mas que pode se repetir e dar certo com outro grupo, né? Então, quando você fala, não deu certo, preciso refazer, preciso... Isso é um professor falando, né? E indo além, quando consegue construir uma prática com todos os recursos que adquiriu durante a sua graduação, você consegue uma costura, né, do que aprendeu na graduação e leva isso, e você verbaliza isso quando diz que é um divisor de águas, né? A universidade, e, de fato, né, a gente lendo o seu trabalho, a gente vê esse crescimento. Então, isso é uma qualidade também muito louvável. E usando cada situação apresentada para educar. Então, quando o aluno falava lá que o preto é muito mais bonito que o branco, né? Então,
peraí, eu sei, tudo bem, é legal ele pensar assim, mas não é bem por aí, né? Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo uma coisa menos sectária, né? Então, e aí você vai lá e educa trazendo ele a realidade dele, né? Que é uma realidade com quem ele vai se identificar, com a qual ele se identifica imediatamente. E olha, bom, isso aí me diz respeito, então, e o aprendizado vai se construindo. Em resumo, o seu trabalho, tanto o projeto quanto o material escrito, é muito consistente, bem organizado, claro e objetivo. Parabenizo o seu orientador pela condução, porque nem todos os alunos conseguem chegar a esse primor, porque nem todos os orientadores conseguem dar esse espaço, respeitar, né, o espaço do aluno. Então, obviamente, tem a mão aqui do Igor, com certeza. Tem a poética do Igor aqui também, eu vejo muito, não tirando seu mérito, né, Thaís? Mas o orientador ele acaba sendo um coautor. E parabenizo você. E fico feliz que esteja saindo do DAC como educadora, porque na educação a gente tem o espaço para multiplicar, né, os nossos pensamentos, as nossas construções. Então, eu fico feliz que você é uma educadora, além da bailarina, além da, né, coreógrafa. Bom, eu anotei aqui, fiz uma questão aqui que foi falada sobre essa questão, né, que dos professores pretos, dos alunos pretos. A gente tem alunos que são, agora, depois que eu fui para a Coaa, cheguei a receber ligação de um aluno no meio da madrugada, que é a madrugada inteira, tentando convencer o aluno a não se suicidar, sabe? Ele tinha acabado de brigar com o pai, e não sei o quê. Então, assim, na Coaa eu comecei a ter uma outra dimensão do nosso... Passei a fazer mais contato, né? Foi quando eu virei 40 horas DE. E a gente, de fato, a gente tem poucos professores pretos na universidade, a gente tem alunos pretos em certos cursos, você quase não vai ver, né, como a medicina e tal. Mas a gente também tem práticas pouco acolhedoras. E uma delas que eu acho assim, vocês que estão no mestrado, acho que não sei se vale pensar, é o aluno ter que falar a língua estrangeira. Se ele não consegue ter o domínio de uma língua estrangeira, ele fica impedido de acessar uma universidade no seu país, cujo imposto ajuda a sustentar. Eu tive uma colega que entrou para o doutorado na UF, um ano depois ela teve que refazer a língua, não conseguiu e perdeu a vaga. Isso é triste. Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito, essa questão. Então, isso é... Como é que a gente pode tornar mais acessível o curso? Acho que um do caminho é esse. Tira a língua estrangeira, ela pode ser algo a mais, mas não algo que aniquile o cara, né? Porque quantos de nós aqui, eu não tive condição de estudar língua estrangeira. E na escola era muito precário. Eu passei, sabe-se lá Deus por quê? Porque meu curso era concorrência básica, né? Que é arte. Eram 2 por vaga, 3 por vaga. Mas eu não sei. Então, essa é uma questão aí que fica para essa decolonização, decoloniada. Não está saindo. Minha questão agora para você. Como você vislumbra a continuidade do seu projeto, tá? Mas, dentro de uma outra questão, porque eu identifiquei que a maioria das coisas que não funcionaram teve como causa falta de permanência. Porque mesmo você dizendo que você pegou um público que ia ficar mais permanente, eles eram retirados para a aula, retirados porque foram chamados a atenção, retirados por inúmeros fatores, que quebrava não só a continuidade, mas quebrava também o interesse do aluno. Se ele não consegue, se ele vai numa aula, se envolve, na outra ele não vai, e quando ele chega já está em outra dinâmica, ele acaba não conseguindo, né? Porém, eu vejo que o seu projeto, Thaisa, é esse o perfil dele. Não, eu agora vou entrar com esse projeto numa escola e tal hora vou dar aula e tal. Mas eu vejo que a potência do seu projeto é chegar nesse lugar, as pessoas que estão lá, que não se reconhecem, que sequer sabem se são preto, pardo, branco, negro, né? Então, assim, que não existe,
não sabe que não existe, né, essa questão de eu sou um moreninho, né, que isso aí já está sendo derrubado, que não sabe o que é um verbo. Então, eu penso que esse projeto, a beleza dele está porque ele entra nesse lugar onde poucos entram. Então, a minha pergunta é, se você consegue já pensar nesse momento como esse projeto pode ser continuado, contornando esse problema ou pegando esse problema e se apropriando dele, fazendo dele mais um elemento no seu trabalho. No mais, Thaisa, como a própria Mariana falou, o seu trabalho está tão bem fechado, tão bem construído, que eu poderia aqui apontar, porque, claro, né, tudo que está pronto está por fazer. Mas não faria o menor sentido, porque o seu trabalho está muito bem construído, as ideias estão muito bem amarradas, ele está muito bem estruturado e de um projeto muito mais bem estruturado ainda. Então, a minha única questão é isso, se você quiser responder, legal, se não, fica aí para você pensar, você tem que pensar, esse projeto tem que continuar, por favor. Tá? Mas é isso, Igor, obrigada pelo espaço, obrigada pela escuta, obrigada pelo trabalho. Eu que agradeço, né? Eu agradeço, que não é só a Thaisa que agradece, eu agradeço também porque a gente, pelo menos eu, quando estou orientando um trabalho de TCC, eu vivo o trabalho como se fosse, não estou querendo disputar a autoria de trabalho, não, mas no melhor sentido, como se fosse meu, entendeu? Então, é uma coisa, quando o trabalho é abraçado, é acolhido, a gente, a gente se sente muito dignificado, né? Porque, então, assim, você falou de chorar, né? Eu aqui várias vezes balancei para chorar, porque realmente, da mesma maneira que a Thaisa está proporcionando, né, um presente para todos nós e para si própria, né? Vocês da banca também estão dando um presente muito importante para a Thaisa e para mim. Então, eu queria também destacar isso, tá? Me sinto muito presenteado pela fala de vocês duas. Thaisa, é com você. Agradeço imensamente as falas da Cida. Fiquei bem emocionada também, mas é isso. Eu não posso falar assim que eu começo a chorar, mas enfim. Agradeço muito o retorno, acolho tudo com muito carinho também. Eu fico pensando, assim, eu penso muito em, como eu escrevi no trabalho, em retornar a fazer esses trabalhos com... Eu não sei exatamente se em outros centros de socioeducação ou se nos mesmos, porque eu ainda estou em processo de repensar também algumas questões que foram aparecendo e todas as tentativas que algumas acho que não foram tão bem sucedidas, como se fosse um período de reavaliação desse projeto. Essa escrita desse trabalho assim, foi essencial para que eu pudesse também parar e pensar sobre todo esse desempenho e desenvolvimento. Eu penso, além de levar para crianças e adolescentes, eu penso em levar, sabe aquele desejo de você levar para todo mundo, sabe? Eu estou com muito desejo de levar para todas as pessoas que elas reconheçam o potencial dançante que todos os corpos têm, assim. Eu tenho esse desejo meio megalomaníaco, às vezes, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. O Igor sabe, de querer fazer tudo ao mesmo tempo, assim, ter que também ter noção de que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas é um processo que eu estou meio que me avaliando, no sentido de saber exatamente a quais lugares eu vou direcionar esse projeto, porque o meu desejo era de abraçar o mundo, de verdade, levar para todo mundo, porque me incomoda demais quando as pessoas falam que não sabem dançar, que sabe, essa questão de limitar mesmo o que pode ser dança, para mim é uma... Eu sou emotiva. É algo que vigora muito em mim. Então, eu tenho desejo de levar para todo mundo e eu ainda estou pensando exatamente a quais lugares eu vou levar e a proposta inicial, assim, com as questões raciais, eu desejo muito manter sempre. E os públicos, na verdade, é a questão principal para mim, que eu ainda não sei exatamente a quais públicos. Eu desejo que o cerne do projeto seja mantido e será mantido, mas as reavaliações serão feitas de acordo com
todo aprendizado do projeto e do processo. Ai, desculpa, gente, emocionada, eu falo pouco. Mas gratidão imensa por tudo. Muito obrigada. O processo teu de reavaliar, o meu projeto tem 11 anos, né? E ele está sempre sendo reavaliado, repensado, redirecionado, porque é isso, né? Uma pesquisa, ela não é fechada. Se for, ela deixa de ser uma pesquisa, né? Então, você começa a reavaliar. Eu agora já estou levando isso para outros estados. Quer dizer, a gente que trabalha com, como a Mariana falou, né? Não são as minorias, são as maiorias não atendidas, né? Como são as pessoas com deficiência, que realmente elas estão assim lá no canto. Você, quando vê um benefício, você quer, claro, você quer levar. Então, a universidade é para isso, né? A universidade é para você construir o conhecimento e multiplicar. Então, assim, você está com 2 professores aqui do mestrado, que eu acho que já surgiu aí um convitezinho, acho que foi da Mariana, né? Vou adorar, não sei o quê, continue na universidade, continue, vá para o mestrado, se torne professora mesmo. Não precisa ser da graduação, pode ser do ensino médio básico, mas esse é o caminho que você vai multiplicar esse trabalho. Se eu estivesse no mestrado, eu já tinha te capturado agora, mas como eu não estou, Eu eu já, deixo eu com a já, Mariana. eu já dei uma chamada nela, assim, ó, ano que vem, 2023, mestrado, hein? Mas aí, Eu deixo para a Vem, Mariana. Thaisa! Mas eu queria disputar, viu, com você, Igor, a orientação. Não, tô brincando. Então, gente, tá tudo bem? Então, acho que as partes estão contempladas. Agora a gente tem uma partezinha, né, mais protocolar. Aí eu vou até pedir a ajuda das minhas colegas, né? Não sei como é que a Mariana, que está aí vendo, está vindo numa sequência de bancas, talvez ela até tenha um método mais pragmático para resolver isso. Porque parece que agora, além de a gente preencher uma ficha de avaliação, há uma comissão de TCC que formalizou uma ata muito parecida com as atas de defesa de dissertação, de tese, etc. E aí a gente tem poucas pessoas aqui. Eu tinha criado um link para a gente ir para uma sala paralela, só que agora eu me dei conta que se eu for para esse, eu não vou conseguir abrir esse link porque e sem sair desse. Aí, se eu sair desse, eu não sei quem é que vira anfitrião, a gente vai ter que ser aceito para voltar aqui de novo. Não sei se é a Thaisa que vira anfitrião, posso torná-la ela co-host, ou eu acho, para não ter que tirar todas as pessoas da sala, até porque eu não sei se está todo mundo aqui, né, a todo tempo, né, presente. A gente, de repente, podia se falar rapidinho. Eu faço um pequeno grupo no WhatsApp, somos só 3. A gente faz uma videochamada em trio. Não sei o que vocês acham. Se tiver outra sugestão, eu acolho. Eu acho que não é muito demorado, é mais algo que vai demorar uns 5, estourando 7, 10 minutos. Acho que muita coisa já foi pontuada aqui, é mais reunir isso para formalizar, né? O que vocês acham? A gente pode fazer uma videochamada aqui no WhatsApp? Para não ter que Pode. na sala. Pode ser, Igor, não tem Eu vou problema. desconectar aqui, porque eu estou pelo celular. Aí eu não vou conseguir. Aí você volta depois, que acho que vai ser mais prático do que eu pedir para todo mundo sair, depois todo mundo voltar, e a gente sair, alguém tem que aceitar a gente voltar. Aí a gente. Mas Diga, pode falar. não, é que eu acho que de qualquer forma, mesmo que você saia, você consegue voltar, mas eu acho que assim, o WhatsApp vai ser mais prático. Eu acho que, como vocês prepararam já alguns textos aí escritos, acho que Uhum, quer dizer, sim, imaginando que vai ser tranquilo, tá? Então, tá vou bom. esse grupinho aqui, vou chamar, depois o grupo eu desfaço, fiquem tranquilas, porque ninguém aguenta o grupo do WhatsApp, é só pontualmente para a gente fazer a deliberação aqui da nota. Não, você também pode chamar uma de nós e adicionar um participante, não precisa nem criar um grupo. Não precisa criar grupo. Não, Então ótimo. Então, gente, eu vou ficar aqui, então, sem microfone, sem câmera, daqui a pouquinho a gente volta, tá? tá bom. Já volta. Beijos. E aí, galera? Gente, obrigada por terem vindo, tá? Tô vendo aqui a Marlúcia, Thalita, Tainá. Camila estava aqui também.
Aí, parabéns! Meus parabéns! Obrigada. Ó, quero ler teu O momento tão TCC. esperado chegou. Nossa, chorei horrores aqui, amiga. Poxa, nossa. Ai, meu Deus, nem fala. Maravilhosa. Obrigada, Thalita. Eu estava vendo aqui, ouvindo o Igor e a banca falando, a Cida e a Mariana. Eu estou vendo um monte de mensagem chegando, só que eu não estou lendo. Com calma. Vi que a Tainá mandou um monte de figurinha. Deixa eu ver aqui, estou subindo. Nossa, um monte de... um montão de coisa. Cuidado com o tempo, o Igor mandou para mim. Ah, tá, que eu não estava na tela. Agora que eu estou vendo as coisas, gente. Eu estava vendo assim muito rápido, sabe? Não estava lendo com calma. Ah, gente, eu queria perguntar. Gratidão, tá, por tudo que vocês escreveram aqui, quem escreveu no chat. E eu queria perguntar se vocês têm alguma pergunta. Se tiverem, estão sendo televisionados para todo o Brasil. Mentira. Televisionado já não tá, né? Mas está gravando, amiga, ainda. Tá gravando, vai ficar no YouTube. Eu quero ler depois, com calma. Ai, eu quero que todo mundo leia mesmo. Jogar para esse mundão, né? Mega importante. Eu vi que tem uma nova mensagem. Ah, tá. Alguém falou que a internet está só pela misericórdia travando. Foi a Thalita Floriano. Tá bem, Tatá. Mas tomara que você consiga abrir no final, que eu quero que a gente tire uma foto. A foto da tela. Nossa, você tá tão bonita que eu vou tirar foto, amiga. Tô horrível. Vou tirar. Ai, gente. Tô aqui na Obrigada. labuta Mas de você... cima. Muito pelo contrário, eu ia dizer que você está bem bonita. Eu gostei Olha dos esse óculos. batom roxo, gente. Maravilhoso. Obrigada. Adoro. Feliz novo Ai, ciclo, amei. tá? Estamos te Amei esperando ter no a presença mestrado. de vocês aqui. A Camila ficou um tempão também, só que eu acho que ou ela deve ter algum compromisso ou ela caiu, mas ela ficou bastante tempo aqui. É, eu Camila fui, Kist. Camila. No nada presente. E aí, gente, gostaram? Vocês não querem perguntar nada? Eu adoro responder pergunta. Tá desligado. Eu não tô ouvindo. Tá aberto, mas eu não tô te ouvindo, Tainá. Será que você tá com o dedo na frente da entrada do som? Da saída Tá do som? ouvindo? Agora eu tô. Eu tava com o dedo no negócio do som. Eu tô falando que não tem o que perguntar, já tá autoexplicativo, né? Já trabalho completo. Depois, quando com as correções, né? E aí, se puder compartilhar, que eu vou compartilhar com a Eliana, que é uma grande amiga minha médica, que trabalha no Degase, trabalha no Cais de Belford Roxo, trabalha na ilha, trabalha no centro. Ela queria muito assistir, mas ela tá trabalhando, mas ela vai ler, com certeza. Eu falei dela, né, de você, e ela lembrou, inclusive, do seu trabalho, porque ela trabalha há anos no Degase. Que bacana. Que é uma médica Iana, negra, inclusive, também, que trabalha essas questões raciais dentro do Degase, com adolescentes. Tudo a ver, tudo a ver. A gente podia até fazer uma ponte, né? Olha que bacana. Inclusive, além de ler, a galera que não pôde estar presente também vai poder assistir, né? Que vai ficar, o link vai ficar disponível. Aí, o bom, né, de fazer online é esse, de gravar tudo certinho e as pessoas poderem ter acesso depois. Mas E aí, você vai querer fazer o mestrado ou só especialização mesmo? Ou vai... Então, eu penso sim numa pós, mas aí eu estou maturando a ideia ainda, que pensando sinceramente é um tanto recente essa ideia, mas em breve, eu espero que em breve vocês tenham notícias a respeito. Eu sei que é recente. Como é que você sabe, mulher? Você falou para mim que não queria. Hein? Eu vou ter que sair, tá, amiga? Porque eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo aqui em casa. E eu preciso organizar meu sumário aqui, terminar, porque, né, vai ficar até gravado no... Sim, você também vai defender. Você já vai defender, Marlúcia? Não, meu amor, ainda não. Ou qualificar? É qualificar isso que primeiro. Eu estava buscando a palavra. Vou qualificar primeiro, aí eu preciso dar uma corrida aqui. Aí eu vou ter que sair rapidinho, tá? Mas
Muito obrigada por essa partilha, foi maravilhosa, você é maravilhosa. Eu tô doida para ler esse trabalho e tô doida para te ver no mestrado, porque é um trabalho muito necessário no mestrado, amiga. Vamos que Ai, vamos, que eu gratidão. acho que vai rolar muito, assim. Muita esperança, Gratidão tá? Eu tô pelo morrendo de estímulo. saudade. Precisar, Gratidão estamos pelo aí. estímulo. Ah, que bom. Um Gratidão pelo beijo grande, estímulo e gente. pela presença. Muito, muito importante aqui ter você também. Todos Verdade. vocês. Beijo, tá? E saudade, beijo. Beijo, Tchau. Ei, saudade. Marlúcia, só te mandar um beijinho. Mari, querida, beijo. Tô aqui Beijo. brigando com o meu sumário. Deixa eu correr. Ai, vai lá. Beijo. Beijo. Beijo, gratidão. Vai com Deus. Já voltaram já todo mundo, né, Thaisa? Acho que só a Cida que não, né? Voltei agora, tô deixando a Cida voltar. Cida já. Não tem, não. Cara com você aqui. Voltei. Então, Thaisa tá aí? Tá ouvindo bem? Tá todo mundo aí, né, online? Mariana, Sim, estou ouvindo. Thaisa. Então, vamos lá. Vou agora ler a ata de defesa pública de trabalho de conclusão de curso. Aos 3 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 15 horas e 35 minutos, realizou-se a sessão pública de defesa de trabalho de conclusão de curso intitulado Dança em Centros de Socioeducação e Escolas, Questões Raciais na Potência do Mover, da autoria da discente Thaisa Faustino de Souza, do curso de licenciatura em dança, Departamento de Arte Corporal, da Escola de Educação Física e de Esportes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A comissão examinadora esteve constituída pelas docentes, no caso, pelo docente orientador, professor Igor Fagundes, UFRJ, e pelas professoras convidadas, professora Mariana Trota e professora Cida Donato. A comissão examinadora ressalta a alta qualidade da escrita, a relevância da temática e da abordagem em níveis político e social. Ressalta ainda que a pesquisa merece ter continuidade em outros níveis, dentro e fora da universidade, e o trabalho tem grande potencial de publicação. Concluídos os trabalhos de apresentação e arguição, os membros da banca consideram o trabalho de conclusão de curso aprovado e será, né, devidamente assinado por cada um de nós. Parabéns. Né? Agora é esperar a colação de grau para se tornar a mais nova licenciada em dança da UFRJ. Gratidão. Parabéns! Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Você tem que lá para sair na minha gestão como coordenadora. Olha só, acho que a Thaisa ela quer guardar de recordação um print, então eu vou printar. Vamos. Tá bem bonita. Quando puder, vocês falem que eu vou printar aqui, depois eu passo para ela. Calma aí, Igor. Quando quiserem, já estou aqui na posição. Pronto. Já fiz a printada. Tá bom? Então fica de pé para te aplaudir, mas daí vai aparecer só meu ventre. Pois é. Verdade. Uma vitória. Conseguimos encerrar isso. Quer dizer, encerrar essa página dessa história. Essa parte. Essa parte, tá bom? Então, viva, respire, se sinta aliviada, né? Descanse. Aí depois a gente volta a se falar, porque ainda tem nessa coisa das assinaturas, de repente algumas coisas que a Mariana pontuou, você pode, de repente, trocar no lugar de minorias, maiorias subrepresentadas.
pensar naquela questão de homens trans, que foi uma coisa que a gente empacou, lembra que eu falei? Aham, sim. Deixou, quando eu li, eu falei, isso aqui tá esquisito, né? Assim, Eu ia comentar que eu também fiquei confusa, mas como... Não, eu fiquei confuso todas as vezes que eu li. Aí eu fui para a Thaisa, como é que vai ficar isso? Então, realmente, é um sintoma que está voltando e acho que a gente tem que ter um cuidado naquele momento. E aí, no mais, é finalizar para pensar como que isso continua, porque terminar, a gente não termina mesmo, né? Todo o trabalho feito está por se fazer mesmo. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo que ficou presente aqui, acompanhou, incentivou. Thaís, eu vou deixar você com a última palavra. Eu deixo aqui, né? Eu, como presidente da banca, dou por encerrada a sessão, mas eu acho que a última palavra tem que ser sua, por vários motivos, né? E, sobretudo porque você é mais uma mulher negra, né, sendo formada pela Universidade Pública Federal. Linda! O sentimento de agradecimento profundo, esperei muito por esse momento. Estou muito feliz por essa fase, pelo encerramento deste ciclo, muito grata pelo Igor, pela sua orientação maravilhosa, muito parceira, muito companheira, muito atenciosa sempre. Agradeço a banca, a avaliadora, Mariana Trota, Cida Donato, que com todo carinho acolheram essa avaliação, essa ajuda nesse encerramento deste ciclo, essa presença tão forte de vocês, todas as palavras aqui atribuídas. Agradeço demais. Agradeço a todas as pessoas aqui presentes que vieram conosco aqui compartilhar esse momento. Agradeço a todos os professores do Departamento de Arte Corporal que tanto agregaram no meu desenvolvimento durante o meu desenvolvimento, durante o meu crescimento na licenciatura em dança. Agradeço a Leônidas Lopes também, que foi uma figura importantíssima para que eu chegasse e começasse a atuar em centros de socioeducação e começasse a levar esse projeto a públicos externos à universidade. Muito, muito obrigada. Tudo bem, ótimo. Então, gente, é isso. Acho que conseguimos terminar antes de 6h30, hein, Mariana? Perfeito! Agora eu vou continuar. Eu vou parar a gravação aqui, gente. 1, 2, 3, encerrando a gravação.